Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 26 de outubro, quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira é um dia de comunhão e de unidade. Então, hoje somos convidados a rezarmos pela unidade da nossa igreja, já confiando as intenções do coração do Papa Francisco, que o Papa incessantemente tem pedido a oração, a paz por Israel, a Palestina, por esta guerra em que estamos vivendo. Então, nos unamos à intercessão, à intenção do coração do Papa, mas também toda a nossa igreja, juntamente com ele, rezemos pelos cardeais, os bispos espalhados no mundo inteiro, os padres das nossas paróquias, os padres da nossa comunidade. Então, este é um dia para você rezar, talvez pelo padre da tua paróquia, da tua pastoral, pelo bispo que te crismou, pelo padre que te batizou. Hoje é um dia de oração e de intercessão. Mas também para a nossa comunidade de Semente do Verbo é o dia de renovarmos a nossa comunhão, a nossa unidade. Na quinta-feira, então neste dia, rezemos por todos os membros de vida e de aliança, renovemos a nossa comunhão, vivamos o nosso lava-pés, esse dia de voltarmos, de fecharmos as brechas da falta de unidade que muitas vezes podem rondar no nosso coração no meio de nós. E você em casa também é convidado nesse dia a viver essa comunhão, essa unidade com os teus, né? Com a tua casa, com a tua família, com os teus colegas de trabalho, com os teus colegas de faculdade, seja o ambiente em que você esteja, você é convidado nesse dia a viver essa graça da comunhão. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Emprego uma linguagem humana em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e como desfecho a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, São Paulo aqui vai firmemente exortar aqueles que vivem na escravidão do pecado, aqueles que entregam seus corpos, né, que entregam seus membros a essa escravidão que o pecado nos coloca muitas vezes. E hoje somos escravos de tantas coisas, escravos não só do pecado com o nosso corpo, mas escravos, né, de relacionamentos abusivos, escravos muitas vezes de abuso psicológico, moral. Somos escravos do próprio prazer que o mundo nos oferece. E aí São Paulo já exortava naquela época, ele dizia: como outrora entregastes os vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente. Então ele já exortava aqueles que viviam de forma desregrada, que não vivia a pureza, não vivia essa castidade, mas que já vivia na orgia do pecado, que vivia uma impureza não só no seu corpo, mas também a impureza do coração e da alma. E aí São Paulo faz essa exortação dizendo que eles eram escravos do pecado, mas que o Senhor queria trazê-los a essa vida de salvação, essa vida de conversão, de redenção. E aí o versículo 22 vai dizer: libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação. Então, aqueles que eram libertos do pecado faziam esse caminho de santidade, de santificação. E hoje nós somos convidados a fazermos um caminho de santificação no meio de nós, de purificação do nosso pensamento, do nosso coração, tão mal às vezes que nos leva a cair no pecado. E aí ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado nos dá é a morte da nossa alma, a morte da nossa vida. Mas a graça de Deus é a vida eterna. Então, vivamos não sobre o pecado, mas sobre a graça. Vivamos sobre a ação de Deus que nos permite cada dia recomeçarmos, mas também purificar o nosso coração das impurezas, das maldades humanas, do pecado que pode habitar dentro de cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores
nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Sim, Senhor, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, o Salmo vem confirmar a primeira leitura, que vai falar do caminho do ímpio, né, e do homem puro, daquele que é ímpio, daquele que está no pecado, daquele que de fato não vive o caminho da justiça, e ele vai logo exortar, já no início, que não caminhemos, né, na roda dos pecadores, mas ao contrário, busquemos a lei do Senhor. E a lei do Senhor é a sua palavra, que devemos meditar dia e noite. A palavra de Deus, ela purifica o nosso coração, e a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos leva ao caminho de conversão, ao caminho de santidade. E o salmista convoca: seu prazer está na lei do Senhor, e a medita a lei dia e noite. E a lei do Senhor vem também da sua palavra. E no final ele vai dizer, né, o ímpio não conhece o caminho do Senhor, mas o justo sim. Então peçamos a graça de sermos justos diante de Deus, não ímpios que se deixam levar pelos prazeres da carne, pelas paixões do pecado que rondam a cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas há divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, o evangelho de hoje a gente vê Jesus como esse justo, né, que vem exortar e que vem dizer, de uma certa forma, que ele vai devastar o pecado e a divisão. Né? No início ele começa a dizer: eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que já estivesse aceso. Então a gente vê aqui o coração de Jesus ardente pela conversão, né? No desejo de justiça, de destruir o mal. E ele vai dizer: devo receber um batismo e como me angustio até que esteja consumado. Esse desejo ardoroso do Senhor pela conversão do povo, ao ponto de trazer a divisão para tirar ali o pecado, a inimizade, mas pôr ali diante de Deus a santidade e a lei. Então, é um evangelho forte que vai exortar a cada um de nós a nos perguntarmos como eu tenho vivido a minha vida em Deus, né? A minha vida tem sido pautada pelo pecado ou tem sido pautado pela ação, pela graça de Deus. E hoje a Igreja no Ofício das Leituras nos traz uma leitura que é da carta à proba de Santo Agostinho Bispo, muito interessante, com o tema Não sabemos pedir o que nos convém. Talvez ainda indagues porque o apóstolo disse: não sabemos pedir o que nos convém. Pois de modo algum se pode crer que ele ou aqueles a quem dizia isto ignorasse a oração dominical. O apóstolo não se excluiu desta ignorância. Talvez não tivesse conhecido como convinha orar, quando pela grandeza das revelações lhe foi dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Por este motivo rogou 3 vezes ao Senhor que o livrasse, e na verdade não sabia orar o que convinha. Por fim, ouviu a resposta de Deus porque não atendia ao que lhe pedia, tão grande homem, e porque não lhe era conveniente. Basta-te a minha graça, porque a força se perfaz na fraqueza. Portanto, nas tribulações que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, por serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir de nossa fraqueza, pelo anseio humano universal,
rogamos que sejam afastadas de nós. Contudo, temos de ter confiança no Senhor nosso Deus. E se não as retira, não pensemos logo que nos abandona, mas antes que por suportar generosamente os males, podemos esperar maiores bens. Assim, a força se perfaz na fraqueza. Então, neste dia, aprendamos a pedir ao Senhor, a rezarmos de fato como convém, né? Aquilo que a nossa alma precisa e necessita. Mas essa frase de São Paulo, na carta aos Coríntios, basta-te a minha graça, porque a força se perfaz na fraqueza, deve ser a nossa oração diária. Basta a graça do Senhor para que a cada dia renovemos a nossa força em Deus, né? Ele que é capaz de nos dar a graça de juntos correspondermos à vontade de Deus. Então, que nesta quinta-feira, né, dia do Senhor, dia de renovarmos a nossa comunhão, a nossa unidade, peçamos essa graça para todos nós. Tenhamos um belo dia e que Deus os abençoe.